Boa noite a todos. Convoco pela todos de carne e pé para o hino do hino nacional. Solicito a primeira secretária que confirme o comparecimento dos vereadores presentes no termo das assinaturas consecutivas de presença. Todos os vereadores estão presentes. Estando confirmada a presença de mais um vereador presente, declaro aberta a 15ª sessão ordinária do dia 3 de outubro de 2022. Solicito que todos os vereadores fiquem de pé para ouvir o juramento de abertura da presente sessão, sob proteção de Deus, iniciando o nosso trabalho. A senhora primeira secretária para a leitura da ata da sessão anterior, a ata da 14ª sessão ordinária, realizada no dia 19 de nove de 2022. Senhor presidente, solicito dispensa da leitura. A ata está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como sentados. Os que forem contrários se levantem. A ata está aprovada. A senhora primeira secretária para a leitura na matéria do expediente. Leitura do ofício 024 de 2022, veto integral do projeto de lei
027 de 2022. Ofício número 24 de 2022, Neves Paulista, 28 de setembro de 2022. Senhor Presidente, Márcio Rogério Rodrigues dos Santos, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade 27 5033 505-7, inscrito no CPF MF número 169-805-478-52. Senhor Prefeito do município de Neves Paulista, São Paulo, venho respeitosamente perante essa egrégia Casa de Leis, lastreado no artigo 57 do LOMB, o artigo 295 do RICMNB, comunicar o veto integral do projeto de lei 027 de 2022, cujo autógrafo número 025 de 2022 for encaminhado para o prefeito municipal através do ofício número 67 de 2022, para fins de sanção ou veto, no exercício do devido processo legal legislativo. Em anexo, a comunicação do veto acompanha os seus motivos. Sem mais para o momento, com protesto de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Márcio Rogério Rodrigues dos Santos, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Márcio José Bato, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Neves Paulista, São Paulo. Veto número 01 de 2022. Projeto de lei 027 de 2022. A Sua Excelência, senhor Márcio José Bato, presidente da Câmara Municipal de Neves Paulista, São Paulo. Após análise dos dispositivos contidos no projeto da lei número 027 de 2022, da iniciativa do Poder Legislativo que cria a carteirinha de identificação do autista CIA para a pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista, TEA, no âmbito do município de Neves Paulista. Apresento veto integral ao referido projeto nos termos do artigo 57 da Lei Orgânica do Município, do artigo 66 da Constituição Federal, pelos motivos a seguir aduzidos. Razões e justificativa ao veto. Em que pese a louvável iniciativa do nobre edil, autor do projeto em pauta, apresenta-se o veto integral em razão de inconstitucionalidade material ou substancial, por invasão de competência legislativa concorrente. A Lei Nacional 12.764 de 27 de dezembro de 2012, instituidora da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, TEA, alterada pela Lei Nacional 13.977, de 8 de janeiro de 2020. Dispõe em seu artigo 1º, parágrafo 2º, que a pessoa com transtorno do aspecto autista, TEA, é considerada deficiente para todos os efeitos legais. Artigo 1º. Essa lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos de Pessoa com transtorno do aspecto autista. Estabelece diretrizes para a sua consecução. Parágrafo 2º. A pessoa com transtorno do aspecto autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. De acordo com a Constituição Federal, a proteção e a integração social das pessoas com deficiências são listadas as matérias de competência legislativa concorrente dos Estados, Distrito Federal e União. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 15, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Nota-se que a Constituição expressamente incluirá o município nas competências legislativas concorrentes, retirando-lhe o poder de legislar sobre essas matérias, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade. Portanto, segundo a Política Nacional de Proteção dos Direitos de Pessoa com Transtorno do Aspecto Autista,
A Constituição Federal compete concomitantemente à União, Estados, Distrito Federal, legislar sobre proteção e integração social das pessoas com TEA. Nesse sentido, o projeto de lei municipal em análise usurpa a competência legislativa da União e dos Estados por versar matéria para a qual não possui competência legislativa. Ademais, o projeto de lei é desnecessário para a defesa dos bens jurídicos, que visa proteger. Segundo sua justificativa, visa a garantia da inclusão social e cidadania das pessoas com TEA, ou prioridade nos atendimentos de órgãos públicos e privados, bem como acesso a todos os departamentos municipais. No entanto, esses direitos já são garantidos pelas leis nacionais 13.146 de 2015 e Lei 12.764 de 2012, de forma exauriente, sem necessidade de identificação por carteirinha. Posto isso, o projeto de lei 027 de 2022 não pode ser sancionado, razão pela qual apresenta-se veto integral, com suporte no artigo 57 da Lei Orgânica do Município e artigo 66 da Constituição Federal. Neves Paulista, 28 de setembro de 2022. Márcio Rogério Rodrigues dos Santos, Prefeito Nacional. Agora as coisas, está tudo aqui na secretaria. As notas, os anexos. Os anexos estão todos na secretaria, para quem. Leitura do projeto de lei 030 de 2022, que altera o anexo 3º do plano plurianual de 2022-2025, relativo ao exercício de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal. Projeto de lei de número 030. Altera o anexo 3 do plano plurianual de 2022-2025, relativo ao exercício de 2023. Márcio Rogério Rodrigues dos Santos, prefeito do município de Neves Paulista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona com a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado para fins de compatibilização com a Lei Orçamentária Anual, LOA, 2023, o anexo 3 do Plano Plurianual, PPA, instituído pela Lei Municipal número 2141, de 8 de novembro de 2021, e que fazem integrante dessa lei. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrato. Prefeitura Municipal de Neves Paulista, 30 de setembro de 2022. Márcio Rogério Rodrigues dos Santos, Prefeito Municipal. Exposição dos motivos. Senhor Presidente, senhores vereadores, diante da necessidade de constituir a integração de programação constante na Lei Orçamentária Anual de 2023 com o processo do planejamento municipal, encaminhamos o presente projeto de lei objetivando compatibilizar as peças integrantes no processo do planejamento municipal, conforme especifica. A revisão do plano plurianual é um momento oportuno para que se façam os devidos ajustes nos programas de ações executados pelos órgãos e entidades setoriais do governo, e em especial nos programas prioritários. Ressalta-se, por fim, que a revisão do PPA de 2022 a 2025 deve ser vista pelos gestores públicos como uma importante oportunidade para o aperfeiçoamento dos planos orçamentários e fortalecimento do modelo de gestão planejada adotada pelo município, abrindo as oportunidades para a promoção das correções e ajustes necessários. As alterações propostas no PPA visam adequar as estimativas de receitas e despesas para o referido quadriênio, mas especificamente para o exercício de 2023. Conta-se com o conhecimento e entendimento de vossas senhorias para conhecimento e aprovação do presente projeto.
Prefeito Municipal de Neves Paulista, 30 de setembro de 2023. Márcio Rogério Rodrigues dos Santos, Prefeito Municipal. Os anexos estão na Secretaria. Encaminhe-se às competentes comissões. Leitura do projeto de lei 031 de 2022, que altera o anexo 5, 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO relativo ao exercício de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 031 altera o anexos 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO relativo ao exercício de 2023. Márcio Rogério Rodrigues dos Santos, prefeito do município de Neves Paulista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona por meio da seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado para fins de compatibilização com a Lei Orçamentária Anual LOA de 2023, o anexo 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, instituído pelo município, de número 2166, de 31 de maio de 2022, e que faz integrante dessa lei. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrato. Prefeitura Municipal de Neves Paulista, 30 de setembro de 2022. Márcio Rogério Rodrigues dos Santos, Prefeito Municipal. Exposição dos motivos. Senhor Presidente, senhores vereadores, diante da necessidade de constituir a integração da programação constante na Lei Orçamentária Anual de 2023 com o processo de planejamento municipal, encaminhamos o presente projeto de lei, objetivando compatibilizar as peças integrantes do processo de planejamento municipal, conforme se especifica. A revisão das leis de diretrizes orçamentárias, LDO, é um momento oportuno para que se façam os devidos ajustes nos programas de ações executadas pelos órgãos e entidades setoriais do governo, em especial nos programas prioritários. Ressalta-se, por fim, que a revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2023 deve ser vista pelos gestores públicos como uma importante oportunidade para o aperfeiçoamento dos planos orçamentários e fortalecimento do modelo de gestão planejada adotada pelo município, abrindo as oportunidades para a promoção das correções e ajustes necessários. As alterações propostas no LDO visam adequar estimativas de receitas e despesas para o referido quadriênio, mais especificamente para o exercício de 2023. Conta-se com o conhecimento e entendimento de vossas senhorias para o conhecimento e aprovação do presente projeto. Prefeito Municipal de Neves Paulista, 30 de setembro de 2022. Márcio Rogério Rodrigues dos Santos, Prefeito Municipal. Os anexos também estão na Secretaria. Encaminhe-se às competentes comissões. Leitura do projeto de lei 032, estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei de número 032 de 2022. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023. Márcio Rogério Rodrigues dos Santos, prefeito do município de Neves Paulista, Estado de São Paulo, nos desempenho de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona por mundo a seguinte lei. Artigo 1º. Essa lei estima a receita e fixa a despesa do município de Neves Paulista para o exercício de 2023. Compreendendo o orçamento fiscal da administração direta dos fundos especiais. Parágrafo único. As rúbricas de receita e os créditos orçamentários constantes desta lei e dos quadros que integram estão expressas em reais. Artigo 2º. O orçamento da administração direta de fundos especiais para o exercício de 2023, descritos
nos anexos dessa lei estima a receita e fixa a despesa de R$ 58.895.000. Artigo 3º. Receita da administração direta dos fundos especiais, a ser realizada de acordo com a legislação em vigor, está orçada segundo as seguintes estimativas. Receitas correntes: 1.100. Impostos, taxas e contribuições de melhoria: R$ 7.660.795.000. 1.200. Contribuições: R$ 2.042.300. 1.300. Receita patrimonial: R$ 720.610. 1.600. Receita de serviço: R$ 2.159.010. 1.700. Transparências correntes: R$ 48.496.790. Outras 1.900. Outras receitas correntes: R$ 1.273.423.000. Total da receita corrente bruta: 62.000 milhões, 200, não tem como, né? 202.529, 752.928. É que não tem como tudo isso. Dedução. Para a formação do Fundeb, menos 6.624.828. Esse tem conta. Total da receita corrente: 50.628.100. 55.628.100. Receita capital: 2.100. Alienação de bens: R$ 144.900. Total de receita capital: R$ 144.900. Receitas correntes infra-orçamentárias: 7.000. Receitas correntes intra-orçamentárias: 3.122.000. Total de receita corrente infra-orçamentária: 3.122.000. Total geral de receita: R$ 58.895.000. Artigo 4º. A despesa da administração direta dos fundos especiais está fixada com a seguinte institucional: 1. Poder Legislativo: R$ 1.392.000. 0101. Câmara Municipal: R$ 1.392.000. 2. Poder Executivo: R$ 40.063.000. 0201. Gabinete do Prefeito, dependências: R$ 3.457.000. 0202. Administração e Finanças: R$ 6.129.000. 0204. Fundo Municipal de Assistência Social: R$ 864.000. 0205. Fundo Municipal da Criança e Adolescente: R$ 38.000. 0206. Conselho Tutelar: R$ 430.000. 0208. R$ 1.595.000. 0209. Educação de primeira a oitava série: R$ 2.955.000. 0210. Educação básica Fundeb Magistério: R$ 6.782.000. 0213. Ensino profissionalizante: R$ 137.000. 0214. Merenda escolar: R$ 978.000. 0215. Cultura, desporto, lazer e turismo: R$ 441.000. 0216. Fundo Municipal de Saúde: R$ 16.118.000. Agricultura e Abastecimento: R$ 59.000. 0219. Serviços Urbanos:
8.660.000. 0220, serviços funerários, 239.000. 0221, serviço de água e esgoto, 1.802.000. 0222, serviço de estradas e rodagem, 1.372.000. 0223, educação especial, 592.000. 0301, fundo de previdência município, 4.955.000. Total do orçamento por órgão, 57.503.000. Milhões 503.000. Artigo 5º. A despesa da administração direta dos fundos especiais está fixada com a seguinte contribuição funcional. Por função e despesa. 01. Legislativo, 1.392.000. 04. Administração, 8.788.000. 08. Assistência social, 1.332.000. Previdência social, 09. Previdência social, 4.905.000. 10. Saúde, 16.118.000. Educação, 12. Educação, 12.989.000. 15. Urbanismo, 8.899.000. 17. Saneamento, 1.802.000. 20. Agricultura, 59.000. Comércio, 23. Comércio e serviços, R$1.000. 26. Transporte, 1.372.000. 27. Desporto e lazer, 441.000. 28. Encargos especiais, 697.000. 99. Reserva de contingência, 100.000. Total do orçamento, 58.895.000. Artigo de despesas. A despesa de administração direta dos fundos especiais está fixada com a seguinte distribuição econômica. 3. Despesas correntes, 55.256.000. 3.1. Pessoal e encargos sociais, 23.200.000. 3.3. Outras despesas correntes, 32.056.000. 4. Despesas de capital, 2.809.000. 4.4. Investimentos, 2.753.000. 4.5. Inversões financeiras, R$1.000. 4.6. Amortização de dívidas, 55.000. 9. Reserva de contingência, 830.000. 9.9. Reserva de contingência, 830.000. Total do orçamento, 58.895.000. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares para a administração direta de fundos especiais, até o limite de 20% do total da despesa fixada no artigo 2º, criando, se necessário, elementos de despesas e fontes de recursos dentro de cada projeto ou atividade. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, autorizada a remanejar recursos do âmbito de cada órgão, entre elementos do peso do grupo de despesas entre as unidades orçamentárias sem ponderar o limite estabelecido no artigo anterior. Artigo 9º. Essa lei entra em vigor
em 1º de janeiro de 2023, revogando as disposições em contrato. Neves Paulista, 30 de setembro de 2022. Márcio Rogério Rodrigues dos Santos, prefeito municipal. Ofício 2022. Neves Paulista, 30 de setembro de 2022. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter a apreciação da SPG Casa Câmara Municipal, o anexo projeto de lei que dispõe sobre a peça orçamentária para o exercício financeiro de 2023, em cumprimento ao disposto do artigo 165 da Lei da Constituição Federal, Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000 e Lei 4.320/64. O projeto de lei, ora encaminhado, foi elaborado de acordo com os programas, objetivos, metas e ações estabelecidos no plano plurianual e priorizados na lei de diretrizes orçamentárias, atendendo ainda às exigências contidas na lei de responsabilidade fiscal, priorizando o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas de portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes. Por fim, esperado que esse projeto permita uma discussão democrática entre os poderes executivo e legislativo, em que submetemos a vossa proposta orçamentária para o exercício de 2023, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento dos trabalhos legislativos do exercício de 2022. Na certeza que essa egregia casa não negará seu beneplácito ao presente projeto, invoco para sua tramitação no prazo previsto pelo artigo 44, parágrafo 1º do LOM, reiterando-lhe, senhor Presidente, bem como aos seus nobres pares, os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Márcio Rogério Rodrigues dos Santos, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor vereador DD, presidente da Câmara Municipal de Neves Paulista. Iniciei as competentes comissões. A senhora primeira secretária procederá à leitura das indicações efetuadas pelos nobres vereadores. Câmara Municipal de Neves Paulista, indicação de número 106 de 2022. Autoria: Luiz Antônio Pelacano. Indicação: Luiz Antônio Pelacano, vereador da Câmara Municipal de Neves Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ao ofício do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Neves Paulista, solicitando-lhe que seja analisada a possibilidade de fazer uma valeta de pressão na rua João Kaiser, esquina com a rua Floriano Rodrigues Martinez, bairro Saulo Alves, Coab 1, pedido de moradores. Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 29 de setembro de 2022. Luiz Antônio Pelacano, vereador. Cias. Câmara Municipal de Neves Paulista, indicação número 107 de 2022. Autoria: Luiz Antônio Pelacano. Indicação: Luiz Antônio Pelacano, vereador da Câmara Municipal de Neves Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ao ofício do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Neves Paulista, solicitando que seja analisada a possibilidade de recuperar algumas vias e sarjetas no bairro Monte Alegre. Justificativa: pedido dos moradores. Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 29 de setembro de 2022. Luiz Antônio Pelacano, vereador. Cias. Câmara Municipal de Neves Paulista, indicação do 108 de 2022. Autoria: Luiz Antônio Pelacano. Indicação: Luiz Antônio Pelacano, vereador da Câmara Municipal de Neves Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ao ofício do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Neves Paulista, solicitando que seja analisada a possibilidade do próximo recap asfáltico seja incluída a rua Joaquim Pessoa, no bairro Saulo Alves, Coab 1, pedido dos moradores. Sala de Sessões,
Vereador José Benedito Fernandes, 29 de setembro de 2022. Luiz Antônio pela Câmara, vereador. Ciência. Câmara Municipal de Neves Paulista, indicação número 109 de 2022. Autoria, Luiz Antônio pela Câmara. Indicação, Luiz Antônio pela Câmara, vereador da Câmara Municipal de Neves Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Neves Paulista, solicitando-lhe que seja analisada a possibilidade de instalar ponto de ônibus no bairro Parque das Palmeiras. Justificativa, pedido dos moradores. Sala de sessões. Vereador José Benedito Fernandes, 29 de setembro de 2022. Luiz Antônio pela Câmara. Vereador. Obrigado. Ciência. O senhor deixou essas? Quem mais tinha feito indicação? Vamos ver. Foi até a 109. Falta 110, 111, 112. Então vai. Tá aqui. Eu ia 109. Vai pra lá na secretaria. Duas indicações. Vai pra lá na secretaria. Esse negócio de falar energia, não. 106, 107, Eu passei os números, tá? 108, 109. Não, já botaram nas 10, 11, 12. Tem duas do Carlinhos e também mais feito indicação. Quer lá ver? Não é chance? Ela não tá em casa, né? Tá bom. Eu posso comentar a respeito das indicações também? Qualquer coisa eu continuo na próxima. A gente está com conteúdo, então só explicar. Vai colocar, né, como certo. Não, na próxima sessão elas são colocadas. Não, mas o Marcos está falando explicar e já, depois, em vez de ler, já colocar. É isso? Já oficiar para ir para Pode, depois eu explico, depois você já pode enviar. Permissão do conteúdo, né, Carlos? Se você quiser abrir o microfone, Carlinhos, e falar em relação a 110, 111, 112, porque realmente elas não estão aqui. Vai estar lá. Tudo é uma primeira vez, né? Acabou a energia, você Não, já não, foi bagunçado. não objeção nenhuma, gente. Senhor presidente, nosso colega vereador, uma das indicações que eu fiz é a respeito de uma árvore que tem lá no Parque dos IP, acho que o Marcos, aquela árvore está bem entendida, aquela farinha seca enorme lá. Eu só quero deixar bem claro que eu não estou pedindo para cortar a árvore nem nada nessa indicação. Eu estou pedindo para o prefeito fazer um estudo técnico, você entendeu? Um estudo técnico, porque um dos vizinhos, todo mundo sabe que eu estou lá todo dia, um dos vizinhos falou que nessa ventania aí, nessa semana passada, andou ouvindo uns estralos, ou os estados, como queiram, e até eu fiz a indicação, liguei para o Márcio, falei, você quer se eximir de uma responsabilidade futura, mande fazer um estudo técnico da árvore, se proteja com laudo, né, do órgão competente, porque eu vou falar a verdade para vocês, eu estou ali, eu vejo que aquela árvore deitar em cima daquela rede lá vai fazer um estrago. Se fizer um estrago só na rede, beleza, arruma, põe outra, mas eu estou lá com 10, 15, 20 moleques todo dia, né? A gente leva essa meninada, vai brincar. Então eu estou fazendo, deixando bem claro, para que se faça um estudo técnico da árvore, né? Deve ter o órgão competente para que tanto ele possa se proteger, como se de repente o técnico achar que tem que erradicar, já é feito através de um laudo que permita isso daí. Essa é uma das indicações. Outra indicação que eu fiz é como o município recebeu uma quantia razoável de tratores, implementos e coisas assim, eu fiz uma indicação para que o prefeito possa fazer tipo uma lei, regularizando talvez o uso desses implementos, desses tratores por pequenos produtores.
né? Uma vez que pode acontecer, o trator pode até ser usado dentro da cidade, fazendo serviços normais e tal, mas dá dó. Aquele dia que nós tivemos lá no pátio, ver aquele mundaréu de implemento, grade, arado, plantadeira, adubadeira, tudo. Normalmente, se não usar, você sabe que vai deteriorar e vai se estragar. Se faça uma lei para que os pequenos produtores possam usufruir desse bem dado pelo governo do Estado aí, para que não se deteriore. Os critérios e a forma, logicamente, tem que ser estudada pelo Poder Executivo, aquilo que a lei permite, né? E que venha para cá, para a gente também, se tiver que fazer alguma emenda ou alguma coisa desse tipo, estudar um projeto. Estou pedindo para ele fazer, porque não é de competência minha, no caso nossa, fazer. Então, estou antecipando esse pedido aí para ver se a gente pode usar aquelas máquinas implementadas para o pequeno produtor, né, desde que realmente seja usada adequadamente. É essa outra indicação. São as duas que eu fiz. Tem a 12, né? 12. Acho que é a 11 agora. A 11, a minha, eu vou ter aqui, que eu tenho uma cópia. Uma indicação do nacional coletivo, onde a gente pede, indica, né, o nome do senhor Júlio Piazza, não é Júlio Oliveira, que é o saudoso Piau, né? Ele que foi aí vereador dessa casa, também trabalhou muito na área esportiva. Então a gente está indicando o nome da cara que ali, a sua pessoa. Então vai ser feito no coletivo, o Zé Luiz, eu, o Carlinhos, o Vilão e o Dr. Luiz. Eu deixo oficiadas as indicações 110, 111 e 112. Tá? Está terminada a fase de expediente, o vereador, na sua ordem, poderá fazer uso da palavra, pelo prazo de 5 minutos, ou pelo expediente ou com a parte. Quer? Só queria comentar a respeito desse orçamento. Você vê que houve um aumento substancial no orçamento no município. Ano passado foi 35, hoje foi para 58 milhões. Né? Não quero ensinar ninguém a fazer nada, mas eu falo o seguinte: eu acho, estão deixando claro e aberto aí, que esse orçamento seja discutido entre o Legislativo e o Executivo. Eu sugiro ao presidente que convocasse o Adilson, o André e o contador da prefeitura, o advogado da prefeitura, para que nós possamos tomar pé das porcentagens dentro do orçamento, para ter uma explicação. Muitas vezes isso vai cair no jornal, lógico, a gente tem argumento para explicar aos eleitores, às pessoas interessadas, o que é um orçamento, quais são as porcentagens cabíveis dentro do orçamento para cada setor, educação, saúde e outras coisas assim, para a gente ter esse conhecimento, para não gerar, de repente, uma discussão desnecessária posteriormente à votação. Nós temos prazo suficiente para votar esse orçamento. Pode ser que nós não mexamos uma vírgula, nós temos condições de, se tiver problema, todo mundo sabe que nós temos o direito de remanejar ou fazer alguma coisa dentro daquilo que a gente de repente achar necessário, desde que nós passamos dessa forma, discutir, logicamente, com o Executivo, o Legislativo, os nossos financeiros e os financeiros da Prefeitura. Eu fiz isso numa época que eu fui presidente, lá, não foi nem aqui, foi um dos primeiros. Foi uma coisa muito salutar, bacana, aproveitável, né, que nós, vereadores, podemos, de repente, chegar sem pagar para um elemento da população, por que isso, por que aquilo, a gente tem resposta. É só, presidente. Mais alguém? Presidente, boa noite. Boa noite a todos. Eu queria falar sobre o veto do projeto. Esse projeto não foi eu que fiz. Esse projeto aí já veio em conta de outra cidade.
principalmente da cidade lá de Boston. Esse projeto foi aprovado lá pela Câmara de lá, também em Mirassol, e várias outras cidades aí, eu não puxei ainda. Então, assim, todos os projetos que a gente põe aqui, ele é sempre vetado, né, pelo prefeito. Dando uma desculpa, enfim. O projeto das bombas, que foi meu e da Serlei, que a gente colocou esse tempo atrás, teve a mesma desculpa. É um projeto que já é lei federal, estadual, não tinha por que colocar no município. Eu vou dar um exemplo aqui do projeto que é proibido os animais em área pública. Até inclusive eu queria que vocês passassem um recado do prefeito para trocar essa placa, porque está escrito errado. Permanência, não permanecia. Depois vocês não reparam. Lá o senhor vai na pracinha todo dia, lá acho que o senhor deve ter visto, talvez você não botou reparo. Dá um reparo lá, né? O senhor vai ver. Está bem feio, está vindo até motivo de chacota. Conversar com o prefeito e trocar aqui, tá feio. Se quiser até mostrar uma foto aqui. Permanência, proibido permanência de animais em área pública. Está escrito permanecia. Esqueci de colocar o nome. É permanência. Tudo correto, é isso. Então, assim, lá nessa placa, fala também que, estou dando um exemplo desse projeto que vota tudo contra, e sobre aquele lugar das bombas, ele, lá no projeto fala lá na placa que qualquer animal a gente pode fazer ligação anônima, qualquer município, tanto na prefeitura quanto na polícia ambiental. E eu acho que o das bombas é a mesma coisa, né? Porque está dentro, é lei estadual, beleza, por que não ser uma lei municipal? Por que esse projeto que ele vetou não poderia permanecer no município? Não tem, sabe? Essas coisas que a gente não entende. Vocês fazem as coisas, vocês ficam cutucando o prefeito. Não é, mas ele colabora. É a gente que fica perdendo um projeto desse. Teve mães aqui de filho autista que me ligou, agradecendo pelo projeto, que a Câmara está abraçando a causa. E por que não? Eu não entendo essas coisas. Mas tá bom. Eu fiz minha parte, como todos vocês fizeram também, que vocês votaram a favor do projeto, eu agradeço. E é só, obrigado. Senhor presidente, só para incorporar aí o nosso vereador Marcos, ano passado, Marcos, eu também peguei essa lei de bálsamo, onde um colega meu lá mandou para mim no WhatsApp, eu achei interessante, procurei o jurídico, a prefeitura, procurei o jurídico aqui, antes de colocá-la, e também, se eu tivesse colocado, ia ser vetada, por isso que eu não fiz a colocação. Quando você colocou assim que muitas leis são aprovadas em outros municípios, inclusive essa que você pleiteou aqui, hoje estou vivendo uma situação na pele, que não é só com alguns tipos de projeto, muitos projetos que tem em cidades vizinhas, a gente traz e, de certa maneira, aqui não pode se fazer. Vou dar um exemplo meu. Recentemente foi aprovada aqui a lei do salário dos funcionários da saúde, que é uma lei federal, e consta que tem que pagar 2 salários mínimos para os agentes e para os agentes de endemias, né? De todos os funcionários que tem, dos 22 funcionários que tem nessa área aí, eu fui o único que entrei na lei. Foi o único, porque o jurídico da prefeitura, o procurador da prefeitura, ele alegou que eu tenho direito porque são as mesmas atribuições. A dona Cirlei trabalhou algum tempo com a gente lá, eu acredito que ela fez o serviço dela, sempre fiz, mas enfim, vou ter que procurar a justiça para adquirir um direito, e eu com 28 anos de casa, vou ter que provar que eu faço o que eu faço. Aí vem o porém das leis que o senhor falou que tem. Aí eu procurei, se tivesse procurado, deixa mais. Procurei 4 leis próximos de nós, até para as cidades: Ubaranga, Piritiretaba, Mirassol e. Nossa, eu não me lembro.
Trocamos as atribuições lá, não é trocando a nomenclatura, só as funções. E estava lá meu cargo, todas tinham meu cargo, que hoje não é feito mais, né? Está quase extinto aí. Acredito que o aposentar vai extinguir. Então é complicado, né? Complicado. Às vezes tem leis que gostam da gente, no caso o Paulo passou essa lei, eu sou a favor, seria a favor. Fui a favor no caso, votei, eu acho legal. E tem esse tipo de caso também que acontece com a gente. Então, não sei se seria, o senhor colocou que às vezes as leis não passam, né? Estou contando isso para o senhor ver também que não acontece só com o senhor. Entendeu? Aconteceu comigo e eu vou ter que procurar a justiça. Opa, pode falar. Primeiramente, falo parabéns para o seu aniversário, né? Aniversário. Esse projeto que eu mandei para cá, eu não peguei assim, já mandei para o projeto. Eu conversei com o Vinícius, falei, se tem uma coisa errada, tem que ser, beleza, pode tirar, a gente corrige. Ele fez o projeto, ele só trocou o nome, a cidade e passou o projeto, entendeu? Em nenhum momento foi falado que não, o projeto pode, isso, aquilo. O projeto é legal. Entendeu? Então, assim, a gente tem um procurador de animação. Ele vai conselhar a gente. Em nenhum momento falou para mim que não poderia. Entendeu? Você fala, não pode, tem isso, tem aquilo. Eu tirava o projeto, nem botava em votação, nem fazer tudo. É isso, obrigado. Mais alguém? Está em única discussão e votação o veto integral ao projeto de lei 027 de 2022, que cria a carteira de identificação do autista, CIA, para pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista no âmbito do município de Neves Paulista, de autoria do vereador Marcos Cortez Cardoso da Silva. Os vereadores podem fazer uso da palavra sobre o tema. Senhor presidente, gostaria de fazer um comentário aqui. Primeiro, parabenizar o Marcos por ter feito essa lei, esse projeto de lei. Passou pelo nosso procurador e também passou pelos nove vereadores, todos aprovaram por unanimidade. E o senhor Pelacani falou que ele sabia que isso ia ser rejeitado. Se ele sabia que ia ser rejeitado, ele devia ter vetado, ele devia ter sido contra ou pelo menos alertado no dia da votação. Eu acho que seria, já que o senhor sabia de antemão que esse projeto não passaria, o senhor já tinha feito, o senhor devia ter explicado para nós, não adianta fazer porque vai ser vetado. O senhor já sabia, o senhor devia ter nos alertado. Uma forma que o senhor devia ter feito. Então, e eu acho o seguinte, né? Neves sempre Neves. Mirassol tem, São José do Rio Preto tem, lá no Unimed tem até uma placa sobre isso. Quer dizer, e nós achando que é inconstitucional. Na verdade, se esse projeto tivesse sido assinado por um outro vereador, certamente passaria. A gente sabe disso. Não é indiscutível isso. Então, enfim, realmente é sempre aquela coisa, né? Projeto vindo do Lupercio, da Cileia e do Marco tem que ser rejeitado. Ok, obrigado. Eu não concordo com você, Roberto, desculpa, porque ele acabou de falar que ele poderia ter entrado. Se ele tivesse entrado e tivesse sido aprovado, talvez não chegaria nem no mar. Né? Ele falou. Agora, eu falo uma coisa, esse tipo de discussão poderia ser evitado. Eu falo o seguinte, eu vou direto, eu acho que o Vinícius, você consultou ele, deveria ter visto melhor, consultado o procurador do município para que se evitasse esse constrangimento. Agora, você se dirigiu ao Pelacani só para defender o Pelacani, não é isso. Eu acho que ele foi bem explícito, ele tinha esse projeto, não entrou porque sabia que não podia. Mas só que ele não foi contra a votação de uma pessoa dessa que você falou que chegar lá e veta. Senão nós não votaríamos tudo a favor. Eu não tinha conhecimento, com sinceridade, de que o projeto
ia ser vetado e ia ser legal. Mas não tem esse privilégio todo que você acha que tem, não. Eu acho que o Vinícius, nessa, eu não escondo nada. Você acabou de falar e consultou o Vinícius, eu acho que deveria ter estudado tanto esse, que esse sirva de exemplo, como outros. E foi para evitar isso aqui. Está sabendo, muita gente tendo a informação de que é inconstitucional isso, pronto, mas que pela frente não entrou. Né? Então estudaram. Isso melhor antes de pôr em pauta, tudo certinho. Não com a gente. Você vê que não foi problema de votação. Foi problema de tramitação, né? Mas nada que eu também condene, não, porque as coisas são normais, a gente entende também como é que funciona. Próxima vez que entrar um projeto dessa forma, meu, Deus, quem quer que seja melhor estudado e saber, né, procurar saber se é constitucional, se não é. Mas então, para que isso aqui? Não é verdade? Eu acho que, beleza, parabéns para você, mas que entrou. Parabéns pela Câmara que não entrou, né? Estava acontecendo isso aí, não adianta ficar com picuinha pessoal. Acho que isso não leva a nada. Só, presidente. Eu só queria fazer uma ressalva. O nobre vereador Carlinhos está imputando ao procurador da Câmara a culpa por ter passado isso. Na verdade, não é culpa sua. O senhor é presidente de uma comissão, a comissão justamente que fiscaliza. Então, ou seja, a comissão do senhor aprovou, o senhor aprovou. O senhor aprovou o projeto de lei. Então, não se exima da culpa. Né? O procurador fez a parte dele. É um entendimento jurídico. Correto, tem que discutir sim. Né? O procurador do município tem uma visão. O procurador do município, nós estamos falando sobre o projeto, um pouquinho. Não tem. Vocês estão falando. Veja bem, vamos dizer só o seguinte, então, para finalizar, espera só um pouquinho. Para finalizar, vamos finalizar isso seguinte. O que acontece? O procurador do município tem uma visão, o procurador da Câmara tem outra. Pronto. Juridicamente é isso que está acontecendo. Quem está certo? Não sei. Não dá para dizer que ele está certo e que esse está errado. Acabou. Juridicamente, nesse país hoje, tudo está judicializado. Tá certo? Quer dizer, tem o Supremo que briga com não sei o quê, que o outro vai lá. Então, ou seja, quem é que está certo? Não sei. Então não dá para falar que o procurador do município está 100% correto e que o nobre procurador errou. Não dá para falar isso. Tá certo? Não dá. Nós estamos aqui, nós fizemos, o nobre vereador fez um projeto de lei, nós aprovamos por unanimidade e agora o prefeito, no uso das suas atribuições, vetou o projeto, com parecer do procurador do município. Agora, é ele que tem 100% de certeza que está correto? Não sei. Não sei. Então não é culpa do nosso procurador. São entendimentos distintos. Daí da próxima vez, para não ter esse tipo são entendimentos. Não, presidente. Nunca vai acontecer. Entendeu? Presidente, só um minuto. Agora eu estou falando. Não estou contra o senhor, não é favor do senhor. Esse projeto não poderia vir de lá. Vamos procurar fazer, pesquisar antes o que está acontecendo, se pode ou não, entre os dois. Não concordo também. Essa é a minha opinião. Porque cada um tem a sua opinião. Cada um entende a forma que quer, foi isso que eu falei. Então vamos pedir para o próximo projeto que vir, para ficarem mais atentos. Não estou falando que você não ficou no início, mas você está me entendendo? Para tentar esse tipo de discussão. Não, se eu puder falar, eu falo. Não tem problema algum nisso. Não tem problema algum. Na época pela veio aqui, a única questão dele era criar realmente a carteirinha e entregar para cada um. Não pode, porque a gente ia criar custos da prefeitura. Foi isso que eu relatei a ele. O do Marcos não teve isso. O do Marcos era estipular a questão de prioridade ao autista. Isso já é previsto em federal, já é previsto estadual, por que não no municipal? No preto tem, no só tem. Fui atrás dos entendimentos dos procuradores de lá.
Agora, se o entendimento do provedor daqui é diferente, não tem o que fazer. Se eu entender que é certo e ele entender que é errado, ele tem um direito de vetar e eu tenho o direito de ficar quieto, porque não tem o que fazer. Presidente, só quero falar a respeito que ele citou meu nome e citou a comissão de redação. A comissão, ela analisa se o projeto é legal. Ninguém desaprovou o projeto, é legal. Agora, não analisa se ele é inconstitucional, se deixa de ser. Então, não procede a sua acusação, meu irmão. Pode falar. Ô, presidente, isso o que eu falei na hora do dia não foi nada te culpando, entendeu? Porque ele falou assim que ele já sabia do projeto e ele não falou nada. Beleza? Aqui a gente tem que saber em quem que a gente confia aqui dentro. Porque a gente sabe. de nada, o projeto dele é diferente. Então, mas ele falou que era o mesmo, foi lá embaixo que ele pegou, então eu já não tive. Então eu tenho dois projetos na mesma Esse direção. entendimento do Lupercio foi errado. Ele Então, queria colocar também a. mas só que na cabeça dele, o projeto é o mesmo. Entendeu? Mas tudo bem, ele fala que sabia, não falou nada, então a gente diz assim, cada um que se faz e se vira, né? Se fosse eu, dependendo de qualquer coisa, eu te falaria, eu tentei colocar um projeto, eu acho que dá uma estudada melhor e tal, mas beleza pelo companheirismo, e bola pra frente. Então, Luiz, me desculpe se o diretor do senador aí, eu não quis te culpar, pelo amor de Deus, tá? Eu só vou falar o seguinte, o erro aí então parte de todos nós. Porque nós temos 15 dias para ver se está certo e está errado. Em 15 dias nós não vimos isso, então vamos se atentar mais a isso, de uma sessão para outra. Senhor presidente, eu queria só usar a palavra, direcionar ao Sr. Marcos, eu sou culpado desse projeto não ser aprovado. É o seguinte, vocês mesmos se contrariam quando vocês falam que o jurídico deu um ok para avaliar quanto é que foi aprovado nessa Câmara. Não sou eu que tenho que chegar a vocês e falar que tem que colocar projeto, não colocar projeto, não deu certo. Vocês têm que ser do jurídico. Agora, o jeito que você aprovou, hein, Marcos? Dá a entender que outra obrigação chegar a você e falar, coloca os projetos, porque não vai passar. Quem sou eu para analisar se vai passar ou não vai passar? Você tem um jurídico do lado aqui. Eu nem coloquei. Não é que não passou, nem coloquei no projeto outra vez. Nem coloquei. Agora fala que eu sabia do projeto. E não avisei que se não tinha colocado, para ter essa constrangimento para. Colega, o que eu quis dizer é o seguinte, se fosse eu, Marcos, quando na época que você pegou o projeto, viu o projeto, conversou com o ministro, com o procurador da prefeitura, não dá certo o projeto, aí depois de um ano, não sei quanto tempo depois, não lembro a data que você pegou esse projeto, fosse você, eu ia chegar em você e falar, dependendo de qualquer coisa que acontece aqui ou fora daqui. Olha, colega, esse projeto aí, eu peguei, não sei se é o mesmo, está aqui, não deu certo. Vê primeiro lá na prefeitura com o jurídico, ou aqui certinho, depois você colocar. É isso que eu quis dizer. Marcos, já foi falado, por favor. Já foi falado, tá? Foi falado. Eu só queria complementar o seguinte. Está se discutindo um projeto, né, que já existe, não tem no município. Mas eu gostaria, tipo assim, de saber qual que é a diferença para o autista, para a família, se é lei municipal ou deixa de ser lei municipal. Se já tem a lei, essa lei pode ser usada a qualquer momento por qualquer paciente que tenha problema da doença. Eu não sei por que uma polêmica dessa. Entendeu? Não sou contra. Já tem direito, é só usar. Simplesmente. É a mesma coisa que o da bomba. Já tem, é só usar. Foi se criada uma polêmica da bomba, daí 2 dias, 3 dias, não sei, teve a festa com a senhora Aparecida, a excelentíssima senhora estava trabalhando lá, ajudando lá na igreja. E foi soltado um monte de fogos. Por que ela não denunciou? Na igreja, o parque, sei lá. Era só eu ter ligado. A polícia, falou, foi soltado fogo de artifício aqui na praça. Quem soltou? A igreja. Então, quer dizer, Se atende ao autor. Tá voltando. existe agora.
tem que se fazer Você é cumprir, tem que se governo, fazer você é cumprir. coisas. Agora, Por favor. por exemplo, se tem a lei de abortismo, a família tem que ser notificada, tem que saber que existe para ela poder usar. Isso que eu estou dizendo. Não adianta ficar aprovando e ninguém usar. Entendeu, Marcos? Não adianta. A lei tem que ser usada. Se não usar, não adianta. Só fabricar lei e não usar. Então, Gente, ó, não vejo razão. uma votação. Mas você pode ter a lei municipal, meu colega. Onde que você viu que não pode ter a lei municipal? Se tem a lei estadual, federal, por que não colocar a lei, criar uma lei municipal? E agora você me fala o que vai mudar na vida do senhor? Nada. E por que não colocar uma lei Marcos, por favor. Não, coloca uma lei municipal, o que tem? Gente, por favor, vamos colocar Não muda nada, cara. veto em votação. Vai. Mas é que a gente, Marcos, é que nós três, se fosse o senhor, eu Marcos, tinha. por favor, Marcos, por favor. O veto integrado se encontra em única votação. Os vereadores que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. O veto está aprovado. Votou contra Marcão, Lupercio e Sirlene. Os vereadores poderão fazer uso da palavra pelo prazo de 10 minutos em relação a atitudes pessoais ocorridas durante essa sessão ou em relação ao mandato do vereador, sem a parte. Ok? Nada mais havendo, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 17 de outubro de 2022 e declaro encerrada a primeira sessão às 21 horas e 5 minutos.